Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o pastor Eide Kojima e é um prazer nós estarmos aqui, podendo levar à sua casa, ao seu coração, a palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. E de início eu gostaria de fazer uma leitura do livro de Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler 3 versículos. Então é capítulo 10, nós vamos ler o versículo 48 em diante, que diz: Muitos lhe diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Amém? Então, quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos até mesmo para o mundo, nós vamos perceber que tudo está em constante mudança. O mundo está em constante mudança. A nossa vida, ela é cheia de mudanças. Várias são as situações em que nós enfrentamos, que passamos em nossa vida. Várias são as ocasiões em que passamos, que enfrentamos. E a todo momento, a todo instante, as mudanças elas estão acontecendo na minha vida e na sua vida. Só que quando ocorre uma mudança, essa mudança traz consigo também um desconforto, pode gerar também uma insegurança. Um exemplo que nós podemos identificar isso facilmente é uma criança, um bebê quando nasce. Um bebezinho quando está no ventre da sua mãe, lá no ventre da sua mãe ele está seguro, está protegido, está aquecido, ele não tem falta de nada, mas em um determinado momento, em um determinado dia, aquele bebê é expelido para fora do ventre da sua mãe e de uma hora para outra ele está enxergando uma claridade a qual ele nunca tinha visto. Ele se depara com pessoas ao qual ele jamais tinha visto. Ele se depara com um novo mundo. E essa mudança para aquele bebê agora, com certeza gera um grande desconforto. É por isso que o bebê, logo que nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar, porque essa mudança gerou um impacto muito grande para aquela criança, para aquele bebê. Essa mudança gerou um desconforto para ele, que é algo tudo novo, é algo diferente, algo que ele não estava acostumado, habituado. Então essa mudança gera um desconforto e ele vai e começa a chorar. Nós sabemos também que as crianças, até mesmo uma criança pequena, quando ela entra para a idade escolar, e ela então começa e deve frequentar a escola, o primeiro dia de aula para uma criança significa uma enorme mudança. E essa mudança, com certeza, traz consigo também um desconforto, uma insegurança, talvez um medo. E aquela criança, então, no seu primeiro dia de aula, ela se depara com um lugar que ela não conhece, ela está rodeada por pessoas que ela desconhece, e essa mudança, então, traz também um desconforto, e aquela criança ela fica apreensiva, ela pode chorar, aquele momento em que o seu pai ou a sua mãe o deixam na escola, pode trazer para ela um sentimento de abandono dos pais, talvez. Ela pode começar a chorar. Quantos são as crianças, nossos próprios filhos, né? Quem sabe no primeiro dia de aula nós vamos lembrar o quanto eles choraram, o quanto eles ficaram preocupados, porque o ir para a escola é uma mudança na rotina, é uma mudança que vai gerar um desconforto e por isso que traz um incômodo para as crianças. Mas nós vemos também que uma pessoa adulta que se decide se casar, a pessoa que se propõe a construir uma família, a conhecer uma pessoa, um amado ou uma amada, então nessa idade adulta agora, então resolve a construir a sua própria família, e nós percebemos que não importa o quanto a pessoa diga que conhece o amado ou amada, o quanto de tempo que passou um namoro ou um noivado,
Não importa se a pessoa pode dizer que eu conheço muito bem com quem eu estou me casando, mas verdadeiramente essa pessoa vai se dar conta com quem ela se casou quando elas começarem a dividir o mesmo teto. Como diz aí, quando as pessoas se decidem a unir as escovas de dentes. Nesse momento em que então agora estão dividindo o mesmo teto, que então gera uma grande mudança, um grande impacto na vida dessas pessoas. E é então que essas duas pessoas vão realmente conhecer umas às outras. É nesse momento, dividindo o mesmo lar, a mesma casa, em que essas pessoas vão começar verdadeiramente a conhecer quem é um e quem é o outro. E esse momento, então, gera também uma grande mudança. Esse momento agora, dividindo o mesmo lar, o mesmo teto, vai gerar grande impacto na vida dessas pessoas. E nós sabemos que essa mudança ela é tão grande, ela é muito significante na vida dessas pessoas, e que se ela não estiver disposta a entender que agora ela divide, ela compartilha a sua vida com outra pessoa, isso pode gerar enormes problemas e enormes dificuldades. Nós vamos entender então que até mesmo no casamento, quando as pessoas decidem entrar num casamento, essa grande mudança gera talvez um desconforto nas primeiras semanas, nos primeiros meses, vai gerar um aprendizado, um enorme aprendizado, mas com o passar do tempo, aquela pessoa então aprendendo a compartilhar a vida, a viver a vida dois, ela vai entender que aquela mudança foi necessária, aquela mudança sim foi preciso acontecer, mas que com o passar do tempo ela foi adquirindo conhecimento, ela adquiriu um aprendizado, ela amadureceu, então ela entende essa vida a dois. E nós vemos então que a nossa vida, desde quando nós nascemos, ela está em constante mudança. Várias coisas, várias situações acontecem na nossa vida em que enfrentamos mudanças, e vez ou outra essa mudança vai gerar um desconforto, um incômodo, e nós precisamos lidar com essa situação. E algumas semanas atrás, nós também, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós enfrentamos algumas mudanças. Nós, quem sabe, estávamos acostumados com uma rotina, tínhamos os nossos hábitos diários bem definidos, um estilo de vida que tínhamos algumas semanas atrás. Mas em razão dessa circunstância nova a qual estamos vivendo, que a sociedade toda está enfrentando, em razão dessa pandemia, mudanças têm acontecido, mudanças aconteceram no nosso dia a dia. Talvez algumas semanas atrás você estava acostumado a acordar, tinha um horário certo para acordar, era o horário para sair de casa, chegava ao trabalho, desempenhava aquela função, aquele trabalho, dava o horário do almoço, saía para almoçar, retornava para o trabalho, final da tarde, retornava para casa, tinha aquela rotina de retorno para casa, jantar com a família, tomar um banho, ir dormir, talvez ir para a igreja. As rotinas, os hábitos diários estavam bem definidos, mas em razão de uma nova circunstância, houve mudanças. E essas mudanças, quem sabe, estão gerando um desconforto. Essas mudanças, como nós falamos, as mudanças quando ocorrem, elas geram um desconforto na nossa vida. E eu pergunto, o porquê será que isso tem acontecido? Por que essa mudança a qual nós fomos obrigados, estamos sendo obrigados a enfrentar, a passar? Por que talvez para muitas pessoas tem gerado um desconforto, uma insegurança, uma impaciência? Por que isso tem acontecido? E a resposta é que nós, como seres humanos, nós não gostamos de mudanças porque nós gostamos de estar naquela chamada zona de conforto, de estarmos no comodismo, não é mesmo? Nós, como seres humanos, gostamos de ter a situação sob controle. Quando nós falamos sobre o comodismo, o que vem a ser o comodismo? O comodismo é aquela pessoa que ela está acostumada com uma situação, com algo, com uma situação, e ela não nem ao menos se opõe ou se revolta com aquilo lá. Ela já se acostumou, se habituou com aquela forma de viver, com aquela situação, e ela então, por estar cômodo naquela situação, naquele momento, ela
não gosta de assumir novas responsabilidades, ela não gosta de enfrentar dificuldades, porque para ela é cômodo aquilo lá. E quando nós falamos sobre zona de conforto, nós vamos ver que zona de conforto, quando nós se encontramos na nossa zona de conforto, naquilo que chamamos de zona de conforto, é porque nós temos pensamentos e comportamentos bem definidos. É tudo muito regrado e aquilo lá não causa nenhum tipo de medo. Aquilo traz uma aparência de segurança, de ausência de risco, e por isso então nós nos sentimos bem na nossa zona de conforto, porque tudo aquilo parece que está sob controle. Na zona de conforto, nós realizamos um determinado tipo de comportamento, nós temos um desempenho constante, só que esse desempenho ele é constante, ilimitado, e traz para nós uma sensação de segurança. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos ou estamos com o controle da situação. Então, quando nós estamos, ou seja, no comodismo ou na zona de conforto, é porque nós estamos se sentindo seguro com aquilo lá. Nós desempenhamos os comportamentos, nós desempenhamos a nossa forma de viver, de pensar, de agir sempre da mesma maneira, e aquilo não nos dá risco nenhum, e por isso nós nos sentimos confortáveis com aquilo lá. Por isso que nós não gostamos de mudanças, porque as mudanças farão com que nós saiamos do comodismo ou da nossa zona de conforto. E o que nós estamos enfrentando hoje na nossa sociedade, o mundo todo está passando com essa nova realidade, tem feito as pessoas saírem do comodismo, da sua zona de conforto, e agora as pessoas estão então desconfortáveis ou descontentes por deixar de fazer algo ao qual estava habituado, deixar de ter aquele estilo de vida, aquela rotina diária que era bem definida. E agora, em razão do confinamento social, em razão da impossibilidade de até mesmo de estarmos reunidos na igreja, de apertar a mão do nosso amigo, de abraçarmos uns aos outros, tudo isso foi tirando cada um de nós da zona de conforto, do comodismo, dos hábitos a qual nós tínhamos, e aquilo tem gerado um desconforto, um incômodo para nós. E é sobre isso que nós estaremos falando. E quando nós analisamos essa passagem aqui, uma passagem muito conhecida do cego Bartimeu, nós vamos ver que Jesus ele estava entrando em Jericó, e quando Jesus estava entrando naquela cidade, havia um homem, um cego chamado Bartimeu, em que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu quem era Jesus. E aquele homem ele estava sentado à beira da entrada ali da cidade, e ele estava ali pedindo esmolas. E quando nós olhamos para essa passagem de Bartimeu sentado na entrada da cidade de Jericó, pedindo esmolas, nós vamos entender que muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós muitas das vezes, em razão das circunstâncias, em razão daquilo que passamos, daquilo que sofremos, das dificuldades que tivemos que lidar, com os problemas da vida, nós muitas das vezes estamos como esse cego Bartimeu. Nós estamos ali sentados, satisfeitos, nós estamos ali sentados nessa caminhada cristã, talvez, acomodados e sentindo cômodo com a situação e recebendo apenas migalhas, se contentando com pequenas coisas, ou seja na nossa vida, seja na nossa caminhada cristã, se contentando com pequenas coisas, com migalhas, e nós estamos ali satisfeitos, cômodos, ali na nossa zona de conforto, e não queremos mudar, nós não queremos avançar, nós não queremos crescer, amadurecer, e estamos acomodados nessa situação. Só que nessa passagem que nós lemos aqui do cego Bartimeu ele ouviu falar de Jesus, e ele entendeu, ele colocou no coração dele que Jesus poderia trazer uma mudança na vida dele, que poderia talvez gerar um desconforto de momento, mas ele sabia que aquela mudança era necessária para crescimento e para o amadurecimento dele. E Bartimeu, ele não se contentou com as migalhas que ele estava ali recebendo. Ele, pelo contrário, ele ouvindo falar de Jesus, ele decidiu por algo a mais. Ele decidiu enfrentar aquela mudança, as mudanças que Jesus poderia causar na vida dele.
E seguindo na passagem de Bartimeu, nós vemos que quando Bartimeu viu que Jesus estava chegando, Jesus estava próximo, diz a Bíblia que ele começou a gritar desesperadamente por Jesus, falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele demonstrou que ele não estava acomodado, ele não estava contente, satisfeito com aquele momento, com aquela situação, com aquilo que ele estava passando na vida dele. Não, pelo contrário, ele mostrou através das suas atitudes, ele tomou uma decisão que ele não estava acomodado. E assim deve ser na nossa vida. Nós devemos sempre querer algo mais. O Senhor Jesus Cristo, ele é todo poderoso, ele está conosco, Deus está com os ouvidos abertos para nós, para a nossa petição, e nós não podemos nos acomodar com as circunstâncias, com as situações, não. Nós devemos querer se posicionar e querer algo a mais do Senhor. Nós devemos entender que Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele se faz presente, está disposto a nos dar mais, a nos conceder muito mais. Só que para que nós recebamos esse muito mais, tenha certeza que nós vamos ter que passar por algumas mudanças. Mudanças nós devemos passar e enfrentar na nossa vida para crescermos, para amadurecermos, para alcançarmos algo a mais. E será que nós estamos dispostos a passar por essas mudanças? Como eu disse no início, as mudanças geram um desconforto. No início pode sim gerar um desconforto, mas nós devemos estar decididos a pagar esse preço, decididos a esse algo a mais do Senhor. E nós vamos ver pela passagem então que quando aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nos versículos a qual nós lemos, nós vamos ver aqui que Jesus parou e pediu para que chamassem aquele cego. Jesus parou a sua caminhada e disse: falem para ele vir aqui. Então disseram para o cego: anime-se, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Aquela capa qual Bartimeu usava, aquela capa, aquela vestimenta foi dada pelo Império Romano a ele, e em outras palavras significava que era como se fosse uma autorização para que ele pedisse esmola. Aquela capa significava para ele que ele tinha a autorização do Império Romano para pedir esmola e viver daquelas esmolas que as pessoas lhe davam. Só que se talvez para alguns as esmolas eram suficientes, se talvez para alguns as esmolas já eram o suficiente, para Bartimeu não. Bartimeu, ele jogou aquela capa e num salto ele foi até Jesus, porque ele tinha certeza e a convicção que Jesus poderia mudar aquela situação. Jesus poderia mudar aquilo que ele estava enfrentando na vida dele. E nós devemos também estar assim na nossa vida. Nós não devemos nos contentar com as migalhas, com pequenas coisas, com coisas pequenas, coisas que não têm muito valor, não. Nós devemos entender que Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para nos dar muito mais, Ele pode nos conceder muito mais, mas para que nós possamos herdar isso tudo, para que nós possamos tomar posse disso, nós vamos ter que se posicionar, decidir que queremos a mudança. E a mudança pode no início nos gerar um desconforto, um incômodo, mas isso vai valer a pena, porque Jesus Cristo vai nos conceder graça, Jesus Cristo vai nos conceder misericórdia para alcançarmos aquilo que precisamos. E esse momento ao qual nós estamos passando de mudanças, talvez na nossa rotina, mudanças nos nossos hábitos diários que eram bem definidos, essas mudanças nós devemos entender que se estão acontecendo, é porque Jesus está permitindo. E se essas mudanças estão acontecendo na nossa vida, é porque há um propósito. E essas mudanças estão acontecendo porque Deus está querendo que nós saiamos do comodismo. Deus está querendo que saiamos da nossa zona de conforto, para que nós possamos mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes e os nossos hábitos. Então, como se fosse subir num degrau para mais próximo de Deus, subir num degrau para uma maior comunhão, para uma maior intimidade com o nosso Deus. Devemos passar sim por essas mudanças. Essas mudanças podem sim gerar algum desconforto, algum incômodo, mas nós devemos ter a certeza que isso vai valer a pena, porque vai nos trazer mais próximos de Deus, vai nos levar mais próximos a Jesus. Nós vemos que, por aqueles exemplos que eu dei no início, que todas aquelas mudanças que passamos desde quando nós nascemos, quando crianças, quando nós nascemos, todas aquelas mudanças foram necessárias
para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Quem sabe essa mudança que nós temos que enfrentar hoje é também para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, mas não apenas físico ou intelectual, mas um amadurecimento, um crescimento para com Cristo, para a nossa intimidade com Deus. Amém? Gostaria de fazer uma oração, apresentar a sua vida ao Senhor, então que você feche os seus olhos e ligue seu pensamento ao Senhor. Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, com a Tua igreja, com os Teus filhos, com as Tuas filhas, ó Pai. Nós temos a certeza que o Senhor tem um propósito em tudo, Senhor Deus. Tudo que acontece há um propósito do Senhor. Então nos ajuda, Senhor Deus, a passar por este momento. Ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, a passar por esse momento, Senhor Deus. Porque nós sabemos que essas mudanças que têm acontecido podem ter gerado algum desconforto, algum incômodo, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus. Mas nós sabemos que tudo há um propósito. O Senhor está no controle, Senhor Deus. O Senhor está na direção. O Senhor está, Senhor Deus, comandando tudo isso. Então ajuda, Senhor Deus, a Tua igreja a crescer. Ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, a ter sabedoria, a ter entendimento, Senhor Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, possa estar sobre as nossas vidas, possa estar sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Visita agora cada um deles, Senhor Deus, dando sabedoria, dando entendimento, dando graça, Pai. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus, de um milagre, que precisam de uma intervenção do Senhor. Que o Senhor esteja movendo, Senhor Deus, que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai. As pessoas que estão na campanha, Senhor Deus, nos cultos de terças-feiras também, ó Pai, que o Senhor vai estar movendo, ó Pai, abrindo as portas, concedendo a bênção financeira, a bênção profissional, ó Pai. Nós, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está cuidando da nossa vida, Senhor Deus. O Senhor também está cuidando da nossa vida financeira, da nossa vida profissional e material, Senhor Deus. Então toma conta de tudo, ó Pai. Deixa, Senhor Deus, que a nossa vida, Senhor Deus, esteja no seu controle e na sua direção, que possamos entender que o Senhor é que está cuidando de tudo para nós, ó Pai. Então fica conosco, Pai. Derrama da sua graça, do seu poder, é que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos e estamos aqui sempre na igreja, nos horários de cultos, nos horários habituais de cultos. Os pastores estarão aqui aptos a ouvi-los, a orar por você, você que precisa de uma oração, de um aconselhamento, né? Você tem essa liberdade de se dirigir até a igreja e com certeza você vai ser atendido lá por algum dos pastores. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém.